Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos meditarmos e refletirmos em mais um assunto daquilo que está sendo notícia no meio evangélico no presente momento, tá certo? E usando essas temáticas, esses assuntos que vêm à tona no meio evangélico, a gente leva até vocês o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, usando essas coisas como exemplo para a nossa fala, e muitas dessas coisas que usamos são exemplos ruins dentro daquilo que se diz igreja no meio do evangelho, confeccionado, criado, feito e contraído por essas pessoas que causam escândalos ao verdadeiro evangelho de Cristo, essas pessoas que não têm temor e nem respeito com a santa e bendita palavra de Deus. Infelizmente nós temos que usar isso como exemplo para poder simplificar uma fala de entendimento para os irmãos. E isso é muito bom ter alguém que leve até o coração de vocês, tirando desses exemplos ruins, a verdade, para que vocês não venham ser enganados. Porque muitas pessoas usam esses vídeos para denegrir mais a pessoa de Cristo, para destruir com a essência do verdadeiro evangelho e para colocar vocês em maior confusão de mente, a ponto de vocês se irritarem com Cristo, se irritarem com a verdadeira igreja de Cristo, que um dia será arrebatada, e também virar as costas e se apostatar da fé, virar as costas para a fé um dia recebida, e pisar em cima do sangue da nova aliança e desmerecer com a graça que nós nem merecíamos, que é a nossa salvação, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é muito importante vocês entenderem, meus irmãos, por que nós somos diferentes. O canal Bíblia em Foco é diferente dos demais canais, porque o canal Bíblia em Foco não é um canal que vai trabalhar em cima de um destemplado, de um desigrejado, malicioso, com ideias maliciosas para destruir aquilo que um dia nós recebemos. O canal Bíblia em Foco não trabalha nesse sentido. Nós pelejamos pela vida da igreja, de uma igreja sadia, verdadeira, de uma igreja que um dia vai ser arrebatada. Então o canal Bíblia em Foco, ele usa isso aqui para comentar e fazer com que os irmãos venham entender por que isso aqui está acontecendo, que é um diferencial, e não usar isso aqui, esses escândalos do meio evangélico, como uma válvula de escape para destruir com o evangelho, afastar vocês do evangelho e levar vocês para o caminho do ateísmo ou de qualquer outra ideia, do confucionismo ou qualquer outro tipo de religião ou crença. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então a ideia do canal Bíblia em Foco não é causar descrença, nem confusão e nem destruir o que vocês receberam, mas sim fazer com que vocês estejam aptos para enfrentar todo tipo de atrocidade nessa última hora da igreja. Então não esqueça de compartilhar os vídeos do canal, se inscrever, deixar o like, comentar, porque senão o YouTube entende que vocês não têm interesse no canal e nos vídeos e não vai informar vocês de nada. E é bom que assim seja, porque quem não tem interesse, automaticamente mesmo não precisa ser informado daquilo que está sendo feito aqui nesse canal. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, aquelas pessoas que sempre estão me apoiando. Eu preciso de vocês para apoiar o trabalho do canal, para apoiar o meu trabalho, o meu ministério, para que nós possamos continuar. Minha gratidão a Deus, porque os que me ajudam aqui não é os que podem me ajudar, é aqueles que fazem de tudo para poder ajudar o trabalho do canal. São pessoas sinceras, pessoas boas que às vezes tiram uma porção daquilo que eles têm para compartilhar conosco. Então minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que estão semeando no nosso trabalho, no nosso ministério. A recompensa eu não tenho para dar, porque não trabalho com engano, mas eu sei que o Deus que eu sirvo há de te recompensar, porque Ele é fiel. E o que eu posso fazer é transmitir até vocês o sagrado, verdadeiro e santo evangelho da cruz, sem aumentar e sem diminuir ele na sua essência. Queridos e amados irmãos, feitas nossas considerações, nós vamos caminhando para o nosso assunto desse dia, dessa hora. Não esqueçam de orar em favor da minha saúde, da minha família, em favor da minha fala, para que eu sempre tenha voz para poder transmitir o Evangelho de Cristo. E não esqueçam de orar pelos meus projetos do canal e da nossa implantação de uma congregação própria aqui na nossa cidade. Eu agradeço a Deus por aquelas pessoas que estão imbuídas e unidas comigo em torno da oração. O desejo de fazer assim não é porque queremos ser uma pessoa que tem um espírito divisor dessa natureza. O desejo de fazer isso é porque não tem mais como nós vivermos de uma forma correta dentro das igrejas
pentecostais de nome e renome que existe hoje dentro da nossa nação brasileira. E as pequenas, muitas poucas das pequenas, se abriram com dignidade, com ética, com moral, com respeito, com a sã doutrina e com ordem. Então não adianta nós também estar debaixo de um barraco onde vamos viver de confusão. Quem está entendendo? Então esse é o desejo e o sentimento de nós optarmos por uma porta de abertura. Então ore por nós e pelos nossos projetos, que nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, estamos irmanados na oração. Vocês que estão passando provações, lutas, dificuldades, saiba que isso faz parte da vida do cristão. Quando vocês vieram comigo no canal Bíblia em Foco, eu nunca falei para vocês outra coisa a não ser o tipo de vida que se leva um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele entra nos combates, nos embates, mas ele sai dos combates, dos embates, vitorioso se ele for perseverante. Agora, se ele for que nem aquele benjamita que joga terra na cabeça no meio da guerra e sai correndo contando desgraça para o sacerdote Eli, que a arca foi tomada, que a presença foi embora e fica desgraçado da vida, ele não vai de forma alguma alcançar os seus objetivos. Então não fujamos das nossas guerras espirituais, das nossas batalhas. Guerreamos com Cristo. Vamos guerreá-las com Cristo e venceremos no nome de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje quero falar sobre os altos cachê e os assuntos que têm chegado até a nosso conhecimento, que não é coisa de hoje. Na verdade, o canal Bíblia em Foco já tem 2 vídeos antigos falando sobre isso. Na verdade, as pessoas só vão arrumando uma narrativa e se infiltrando e se imbuindo no meio dessa história e fazendo mais comentários, mas ninguém é inocente nesse quesito, nessa questão. Nem um cantor, nem um pregador, nem um desistente da fé, nem uma pessoa que foi brincar de evangelho, se aventurar na carreira gospel como cantor, nenhum desses é inocente. Porque eu já falei aqui sobre cantores que vêm do mundo para fazer a vida dele na igreja, e como hoje esse gospel aí está um pouco confuso, eles vêm milho, acham que vai dar dinheiro, não dá, eles voltam para lá e ficam bagunçando. Então eu já falei sobre isso, sobre a igreja ter dado vazão e confiar em cantores mundanos que vieram do mundo gravar na igreja, chegaram fazendo mais sucesso que às vezes um irmão que precisava cantar um hino que está lá na igreja. Já falei isso. Já falei disso em outros vídeos, já falei de pregadores que chega contando testemunho, porque era o bruxo da Xuxa, porque era o bruxo desse, daquele. Já falei. E às vezes ganham o altar e os irmãos que eram para estar ensinando o altar, que tem ministério de raiz, de família, desde berço, ficam lá jogados porque não tem um testemunho. Então eu detesto testemunho. Ah, você detesta. Esses testemunhos eu detesto, porque 98% desses testemunhos não são verdadeiros. São contos, fanfarra, engrandecimento e orgulho próprio das pessoas se exaltando e se exacerbando em cima de uma igreja humilde e simples. E aí os irmãos, como são muito simples, esse é o cara. E aí os irmãos ficam para trás e os pastores corruptos colocam essas pessoas para dar ibope, trazer gente para a igreja, gravar CDs, gravar documentários de testemunho para ganhar dinheiro para a gravadora e para as pessoas que se dizem os recuperados. E a grande maioria nunca foram nada e nunca fizeram nada. E um grande número mente e fala aquilo que eles nunca fizeram. E se orgulham de mentir em nome da bruxaria, da macumbaria e tantas coisas. Então essas coisas também fazem parte disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Só que voltamos bem ao centro, ao cerne da questão, que é os altos cachê. Recentemente o cantor secular Gustavo Lima, ele cobrou um cachê de 1.200.000 de uma cidade, onde ele foi fazer um show. Ora, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que eu usei o Gustavo Lima? Porque eu nunca sou uma pessoa que vou trazer um assunto e não vou ser completo no que falo. Eu nunca vou me exacerbar em cima de um comentário sem ter um contraponto para que as pessoas possam entender. Eu não vou chegar aqui falando e malhando os cantores gospel e não vou chegar aqui malhando os cantores secular. Então, como isso está mais ou menos a mesma coisa, o gospel, que o gospel, na verdade, no original, a palavra gospel tem um sentido muito espiritual, mas eles não estão atuando no gospel. O gospel é só o nome. Gospel, louvor a Deus, adoração a Deus, entendeu? Então eles não estão fazendo isso. Na verdade, eles estão usando esse nome, cantores gospel, ou cantores cristãos, que devia ser, ou cantores sacros, mas na verdade não tem nada de gospel, não tem nada de cristão, não tem nada de sacro. São mundanos e seculares, são secularizados dentro da igreja. Por que são secularizados? Porque vive o mundo dentro da igreja. E o mundo vive o mundo fora da igreja, que é os mundanos, que vive o mundo dentro do mundo, e eles vivem o mundo dentro da igreja. Então, na verdade é uma coisa só.
mas usa o título, a envergadura do nome de Deus e do louvor de Deus, entendeu? Entenderam, meus irmãos? Sem ser o que verdadeiramente deveriam ser. Então, por que eu usei o cantor Gustavo Lima? O cantor Gustavo Lima, ele fez um show em uma cidade, e eu não vou ficar aqui citar palavra por palavra, local por local, porque eu não sou um detetive investigativo, eu sou como um pastor pregador. Então eu estou trazendo uma reflexão, uma mensagem em cima de tudo isso para provar para vocês como que tem que ser o verdadeiro louvor a Deus. Agora, isso não está assim por causa desses cantores que foram cancelados. Isso está assim pelos vídeos que eu venho gravando e gravando, ensinando. Isso está assim por causa da igreja se unir ao Raul Gil, da igreja se unir ao mundo. Isso está assim por causa dos pastores presidentes se unir à política. Porque esses shows de cantores gospel dentro de cidades com verba pública, isso aí tudo tem a ver porque a igreja está unida à política. Ah, não, pastor Levi, claro que sim, com certeza. Tem a ver da igreja estar unida à política, porque os pastores se infiltraram na política, a igreja ficou conhecida através dos pastores políticos, e então a igreja ganhou um nome, renome de fazer e ganhar também, os cantores gospel ganhar um nome para fazer shows com verba pública, porque destinaram um X de verba para os trabalhos que eles dizem comunitários ou filantrópicos, onde entram as igrejas. E então foram unindo uma coisa a outra para que eles pudessem se beneficiar em cima disso. E aí, unindo essas coisas todas para se beneficiar em cima disso aqui, veio os escândalos. E apareceu o nome da igreja. Porque quando um cantor desse vai e escandaliza, ou um pastor escandaliza, vai o nome de quem? Da igreja, de Cristo e do Evangelho. Muitas das vezes não tem nada a ver com a igreja. Não é atitude de cristão, não é coisa de um pastor fazer, não é modos de um cantor cristão sacro, mas vai o nome da igreja porque ele está levando o nome de servo de Deus. Então o Gustavo Lima, para voltar aqui, fez esse show, 1.200.000, recebeu 600 a metade adiantado, e ia receber o restante na conclusão do show. O que aconteceu? Não foi feito o show, e esses 600 mil ficou retido para ele, e ele, não sei se ele devolveu ou não, também não me interessa, mas até o ponto que eu sei, ficou para ele, porque como estava já em caixa, não foi lhe obrigado a devolução. Resumindo, estou comentando de um show de cidade. Dizem os noticiários que a verba do show do Gustavo Lima era pública. Então, quando a verba é pública, não importa se é cantor secular ou se é cantor gospel. Quando a verba é pública, eles têm o direito de ser julgados pelas varas criminais. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando um cantor mundano ou gospel recebe um valor de uma verba pública, vocês têm que entender que daí não é que o cantor gospel está errado, seja o gospel ou secular, vai estar errado. Tanto é que o Gustavo Lima também foi alvo de crítica. Então, tem gente criticando só os cantores gospel. Não estou aqui para defender eles, mas eu estou aqui para dizer que tanto os cantores seculares como os cantores gospel que faz shows de uma forma ilegal, com dinheiro de verba pública que devia ser aplicado em outras áreas de atuação no cotidiano da sociedade, estão errados. Porque se esse valor exacerba o que aquele lugar ou aquela cidade pode pagar, isso é uma corrupção. Então, seja vindo do Gustavo Lima, seja vindo dos cantores cristãos, está errado. Porque é o dinheiro de verba pública. Vocês entendem? E esses cantores são sábios, eles devem fugir. Tanto o Gustavo Lima como qualquer um deles, fugir desses escândalos. As suas assessorias têm que saber aonde estão indo, o que estão cobrando, para que não venha cair em escândalo, para não fazer com que manche as carreiras deles, porque o evangelho, de certa forma, eles já mancharam, mas vai manchar também as carreiras deles, eles vão ficar falados, porque cobraram um valor exorbitante de uma cidade que não tem, às vezes, como comportar aquele alto cachê. Bom, por que eu citei o Gustavo Lima e os cantores? Porque tem gente que só quer malhar os cantores gospel. E qual é que é a diferença? Por que o senhor está comentando isso, pastor Levi? Eu estou comentando porque tem desigrejado, destemplado, pessoas da vida secular e de dentro da igreja, que vai ficar falando mal só dos cantores gospel. Sendo que não foi só cantor gospel que cometeu isso, os outros também cometem todos os dias. E por que eu estou falando isso? Não que os cantores gospel estejam certos em cobrar cachês altos e usar a verba pública. A verba pública eles não poderiam nem usar, em hipótese alguma, nem lei Rouanet, nem verba para cultura, nada. Quando é de uma forma ilegal, é corrupção. Mas aqui não é questão de lei Rouanet ou coisa dessas. Aqui é verba que foi separada para fazer shows. Então eles não deviam cobrar além daquilo
que aquela cidade comporta. Vocês estão entendendo perfeitamente? E por que eu estou comentando e fazendo uma defesa agora num contraponto, não na mesma fala, mas já numa fala nova, para você entender, se dividir as coisas, separar? Porque se eu apoio todo mundo malhando os cantores crentes, eu tenho que apoiar malhar os outros. Porque se não é verba pública, porque aqui nós estamos condenando todos eles, mas tirando aqui desses shows aqui, desse acontecimento, tem pessoas que condenam os cantores de cobrar um X, um valor de uma cidade ou de um evento. Quando essa cidade tem condições de pagar aquele evento, não é de uma forma espúria, por que um cantor da vida secular pode cobrar 1.200.000 como Gustavo Lima e um cantor de outro segmento não pode cobrar nada? Tem que cantar de graça. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, quando eu concordo com isso, eu abro parênteses para diminuir a igreja, para colocar perseguição em cima da igreja. Porque se eu concordo que um Roberto Carlos pode fazer um show e ganhar 1 milhão, 2 milhões, eu não posso malhar um cantor cristão. Não posso. Vocês entendem? Não é que está certo o cantor cristão cobrar. Vem entender. É que a partir do momento que eu começo a diminuir demais esses cantores cristãos e não perseguir os cantores seculares, eu estou perseguindo a igreja, dando vazão para eles um dia massacrar a igreja e defender o secular. Por quê? Qual a diferença que tem um cantor mundano secular de um cantor secular mundano? Não estou falando que ele está agindo certo em cobrar nada, entenda aqui. Mas o seguinte, se ele está fazendo o show de uma forma justa e não estão roubando a cidade, não é dinheiro de verba pública, por que um cantor mundano pode cobrar 1.800.000, Zezé de Camargo e Luciano, Estão em Choró, e um cantor crente mundano que não tem mais compromisso com Cristo, a vida é dele. Se ele quiser cobrar 200.000 lá, ele cobra. Problema dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem que fazer um diferencial, porque nós somos muito cegos nesse ponto. Entende? Se o camarada não é um crente verdadeiro, não tem compromisso com Deus, se ele quiser cobrar 300.000 e a cidade pagar, não for dinheiro de verba pública, não for dinheiro de ninguém, for o dinheiro lá do salão de baile, qualquer coisa, ou do encontro lá da cidade, ou da praça lá, quiser pagar, que não seja verba pública, o cantor cobra o que ele quiser, a vida é dele, o que ele canta lá é dele, que não seria o dom de Deus, mas um talento, porque talento mundano também tem que diferenciar o dom e a unção de talento, vocês estão entendendo? Talento, o Trio Parada Dura tinha, o Estão em Choró tem, todo mundo tem, Gustavo Lima tem. Então o cantor gospel também tem talento. Se ele não tem compromisso com Deus, não tem temor sobre altos cachê, e ele quiser cobrar, ele está cobrando, a assessoria cobrou, alguém concordou em pagar lá, é um direito dele. Então quando eu começo a criticar muito cantor aí que se diz gospel, e deixo lá o seu Zezé de Camargo, o Leonardo, eles fazerem o que querem, eu estou tendo 2 pesos e 2 medidas. Se não é dinheiro de fruto de roubo, o cantor cobra o que ele quiser. E senão tinha que fiscalizar todos esses cantores mundanos aí. Então se o cantor não pode cobrar 100.000, um cristão, ou esses gospel aí, que não tem nada de cristão, o Zezé de Camargo não poderia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então você tem que cuidar para não fazer assim como diminuir as pessoas como se o fulano pudesse e o outro não pudesse. Vocês entendem? Seria a mesma coisa que dizer que um cantor que começou ontem tem que cobrar R$5 e o outro que tem nome para cobrar 1 milhão. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Se ele tem talento, se ele vai lá abertamente, não tem nada atrás das cortinas, ele está fazendo um contrato legal e ilícito, ele cobra o que ele quiser. Se o Roberto Carlos, o Zezé de Camargo pode ganhar, por que esse cantor crente não pode ganhar? Agora é um problema dele, ele não pode usar a fé e o nome. Agora eu estou acabando de dizer para vocês, para colocar em... Não sei se estão me entendendo. As coisas no seu devido lugar. É um direito dele. Agora não é um dever, não é algo do cristão. Não é, o cristão verdadeiro não cobra altos cachê para pregar e nem para cantar. Quem está entendendo? É isso que eu queria esclarecer. Então aqui foi cancelado não só o dos gospel, mas do secular. Foi cancelado do Gustavo Lima e foi cancelado o do Anderson Freire e o do Canção e Louvor, o Cláudio e a Cláudia Canção, que é a dupla Canção e Louvores. Vocês estão entendendo por que eu estou falando para vocês entenderem? E esse assunto é antigo. Uma vez uma filha de um pastor da Assembleia de Deus aqui de Panambi, no Rio Grande do Sul, entrou no YouTube fazendo um vídeo que ela
a esses cantores, esses pastores, pregadores itinerantes que cobram altos cachê. Aqui em Panambi não vem mais porque o meu pai proibiu, o teu pai não é presidente lá, o teu pai não fica com todo o dinheiro da igreja? Ou vocês acham... Irmãos, eu quero esclarecer para você entender onde é que está o problema. O problema não está só em cantor e pregador. E os presidentes? E o pai dela não ficava com o dinheiro da igreja? Não, meu pai é sério. Todo pastor presidente, eu já congreguei muito em Assembleia de Deus. Deus é amor, tudo isso. O meu pai é sério. Aqui Deus o livre. Aqui ninguém fica com nada, mas o pastor está rico. A igreja está cada vez mais pobre, precisando de uma pintura, de um banco novo, de um ar-condicionado, uma lâmpada nas igrejas de bairro. Está precisando de investimento, estão todo dia pedindo dinheiro, de cimento, tudo para os irmãos. Então, quer dizer, e o presidente rico, colecionando suas camisas de abotoadura, seus carrões, suas fazendas, suas chácaras, seus nomes, seus filhos como vereador, muitas vezes eles também. Então é isso que eu quero dizer. Não adianta um hipócrita, filho de pastor ou um pastor presidente, vir falar de um ambulante. O que é um ambulante para mim? É o que Paulo chamava, o itinerante, hoje para mim ele é ambulante. Naquela época podia até existir algum itinerante, mas naquela época Paulo já considerou os itinerantes como ambulante. Mas eu acredito que sempre teve itinerante sério. Paulo era um itinerante. Mas ele comparou aqueles mercenários como ambulantes, que andavam de cidade em cidade, logrando os outros. E hoje o que mais tem é ambulantes. Mas nós não podemos condenar só os ambulantes, que são os cantores andarilhos, os pregadores andarilhos, que andam por aí de cidade em cidade, mentindo, enganando, forjando dons, enganando. Não é só eles. Os presidentes são corruptos, porque os presidentes dizem que tem que fechar os cofres para esses pregadores que vêm aí destruir a igreja, mas eles próprios usam o dinheiro da igreja e destroem a igreja. Então tá tudo errado, não é só pregador itinerante que são chamados ambulantes. Então por que eu estou falando isso tudo? Porque tem gente que quando um cantor desse cobra no alto cachê, ele vem e traz um assunto para a igreja que não tem sentido. Ele maleia só um lado, ou ele ensina só uma coisa, ele se usa daquilo para beneficiar e para se defender, e ele também é um corrupto, também rouba a igreja. Quem está entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Então, eu usei o exemplo do Gustavo Lima e de dois cantores cristãos que recentemente têm seus shows cancelados, que é o Anderson Freire, que foi cancelado lá pelo juiz, se não me falha a memória, o juiz de... Não me lembro se de Piauí ou do Mato Grosso, né? O juiz lá, o juiz piauense cancelou um show, e o juiz do Mato Grosso, a juíza do Mato Grosso, a Maria, se não me falha a memória, cancelou outro. Então foi cancelado os shows do Anderson e da dupla Canção e Louvor. Por quê? Por causa dos altos cachês. 57k cobrou a Canção e Louvor, 57 mil reais, e o Anderson Freire cobrou um pouquinho mais, 95 mil reais, 95k, para fazer o show desse, me fala a memória, um fez no Mato Grosso e outro no Piauí. Não tem muita noção disso aí, mas também não interessa. Para nós entender aqui, não precisa saber, em ordem. Mas eram os shows que estavam em pauta, tá certo? Então, meus irmãos, o que acontece com isso? Eu citei tanto o cantor secular como eles, para vocês fazerem um comparativo. Que o Gustavo Lima também se sentiu ofendido, falou que a assessoria se explicou, tentou explicar. Quando é dinheiro de verba pública, não tem como se explicar. Porque esse dinheiro ele é para ser investido em outras áreas. Agora, se fosse o dinheiro, onde que eu quero comparar aqui? Porque aqui não estão sabendo fazer diferenciação. Estão criticando os cantores cristãos e o Gustavo Lima. Mas assim, ó, porque é dinheiro de verba pública, e nós temos razão. O dinheiro de verba pública tem que ser investido em coisas que sejam, que vêm beneficiar a sociedade, a população daquele bairro, daquela cidade, daquele lugar, você entende? Agora, se fosse um show da igreja, se o dinheiro fosse da igreja, você não tem que falar nada. O problema não é de juiz, não é de ninguém. O problema é que daqui a pouco, se começam os crentes a dar razão para tudo que é juiz e para todo mundo quando persegue esses ditos gospel, não sei se estão me entendendo, daqui a pouco vão dar razão para esses camaradas usando, com esses que escandalizam, de perseguir os verdadeiros, querer mandar em tudo, fechar até a porta da igreja, para que ninguém cultue. Então, esse que é o problema. Vocês têm, porque nós já temos uma confusão já no Tribunal Superior de Justiça do Brasil, que é um dos três poderes, o poder que é para ser moderado, os três, mas esse está maior que os outros, que já está fazendo o que bem entende, o que bem quer, cerceando, tolindo, fechando, amordaçando, e eles é que sabem e dizem o que é fake news e o que é censura, e o que é para ser entendido como uma fala de discurso de ódio, coisa dessa natureza. Eles é que decidem.
Então existe 2 pesos, 2 medidas, e é o que aqui na minha fala eu não quero que exista para vocês, entende? Então acontece, daqui a pouco vocês vão sentir no direito de chegar lá e dizer o que a igreja tem que fazer, o que o pastor tem que fazer, por causa desses pastores corruptos. Então o que eu quero dizer para vocês entender a minha fala, meus queridos e amados irmãos? Que se é o dinheiro da igreja, faça o que quiser, eles cobram o que quiser. Eu só estou entrando no assunto nesse vídeo, não sou que nem os destemplar que daí vem falando mal de todo mundo e usando esses maus exemplos de escândalo para destruir o verdadeiro evangelho. Então assim, ó, eu estou condenando as atitudes porque tanto do Gustavo Lima como do Canção e Louvor e do Anderson Freire, porque eu sou o pastor Levi Longaray, credenciado. Então eu estou falando para você o seguinte, que eu estou condenando por causa que era verba pública, dinheiro de verba pública. Seja o pastor, o cantor, o deputado, o ator, o cineasta, seja quem for, não pode usar dinheiro de verba pública. Isso tem outro fim. Fins de merendas escolares, outros fins para aquela cidade, que são saúde, educação, muito mais saneamento, tantas coisas, mais interessante do que alguém estar cantando, mesmo que seja uma música gospel lá para ajudar a vida de alguém, vocês entenderam? Então, é por isso que eu estou condenando a prática. Agora, se ele cobrasse 100 mil da igreja lá e a igreja pagasse, problema deles. Eu não estou aqui para condenar ou para perseguir, porque daí a igreja está errada e o cantor está errado. Porque a igreja está errada porque leva quem está me entendendo e o cantor está errado porque cobra. Agora, por que a igreja está errada porque leva e o cantor está errado porque cobra? Aí tem muitos fatores, que é um problema da própria igreja, dos pastores que se perderam no tempo, quem está entendendo? Porque os pastores, já vou falar aqui, talvez eu me esqueça, não tem qualidade, autoridade e poder de pregação e oratória e unção na vida para segurar a igreja na pregação. Então são os decoradores de púlpito, de altar e de tribuna. Os cantores locais não crescem, não aparecem porque ninguém dá oportunidade, ninguém ensina, ninguém dá aula de música, ninguém investe em música sacra. Então não tem lá um pianista, um organista, um tecladista, alguém que faça um louvor poderoso naquela igreja para segurar o povo. Então acontece, aí tem que usar nomes de figurões, pessoas que vêm de fora, fama, alto escalão, para atrair e manter igrejas cheias. Então esse negócio, um dos motivos de cantor e pregador vir de fora sempre, que acostumou e mimou essas igrejas, que elas só lotam quando tem o pregador de fora, ele não prega nada. O cantor de fora às vezes canta menos que alguns irmãos. Mas essas igrejas não se prepararam para manter e ensinar os seus membros que ninguém vai num culto porque tem cantor com nome e renome, tem pregador com nome e renome. Que todo pregador tem que ser uma explosão nas mãos de Deus em qualquer lugar, seja o local. Eu nunca aceitei que um pregador local não fazia sucesso. Em todas as cidades que eu congreguei, o culto que mais enchia era o meu. E eu estou falando e não é para me aparecer, Deus me conhece e sabe. Aonde eu passei, eu me dedicava, vou quebrar esse tabu aqui, que essas igrejas, pastores estão ensinando, que tem que trazer gente de fora. Ninguém vai ser melhor do que eu, se Deus quiser me dar graça e unção. Isso não é presunção, hein? Eu não posso chegar a um nível de dizer que eu tenho que trazer alguém do outro lugar, ou um pastor do outro bairro para pregar no meu, porque eu não tenho condições de ensinar aquela igreja. Então isso foi um dos fatores que contribuiu para essa busca desesperadora por gente de fora. Eu só vou no culto se tiver o fulano. E aí os pastores mimaram, não ensinaram a verdade, permitiram o milagre forjado, os louvores extravagantes. E aí as pessoas dizem, eu só vou se tiver aquele para louvar. Eu só vou se tiver aquele homem que faz chover fogo dentro da igreja, vocês entenderam? Então isso aí, o problema e o culpado é a própria igreja disso aí. É a própria igreja. Então, se a igreja está pagando com o dinheiro dela, quem é você para ficar criticando? Quem é para criticar, opinar? Você pode ser livre, estamos num país livre. Mas quem é você? Dinheiro é da igreja, o cantor está aí, estão tudo em acordo, estão pagando porque querem, são corruptos. Agora aqui eu estou condenando no YouTube, sem medo de represália nenhuma, e estou criticando porque é dinheiro de verba pública. Aqui não tem que ninguém, aqui tem que ser mesmo barrado e cancelado. Porque os assessores desses cantores sabem muito bem qual é o valor que a cidade comportaria, se era verba pública, se não era. Eles mandaram porque são gananciosos, querem enriquecer. Eu conheci o Canção e Louvor aqui em Campo Bom quando eles bem pobre e conhecia a história deles explodindo. Então é um ministério meteoro, a jato. E essas pessoas, eles só são fiel quando estão pobres lá na congregação deles. Deus não pode dar asa para esses lobos voar. Porque eles são que nem cobras, se voar pica todo mundo por cima. Essas pessoas enquanto estão humildes,
eles são a bênção, mas eles começam a crescer, foi o caso do Samuel Mariano, do Canção e Louvor, do Anderson Freire, de tantos outros. Eles viram a cabeça, meus irmãos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu conheci vários desses. Enquanto são pobres, estão na doutrina. É o caso da Kimberly Freiber, é o caso das irmãs Camila, é o caso de todos os cantores que eu conheci, isso há 30 anos atrás, junto com o pastor Luiz Antônio, a Lauriette, é o caso de Cassiano, é o caso de todas. Elas vêm lá na doutrina, os usos de costume, cabelo comprido, rosto limpo, bem vestida, vestidos maravilhosos na doutrina, cheio do Espírito Santo, os cantores. Mas quando eles explodem, é o caso de Lucas Roque e Gabriela, quando estavam pobres, era uma benção, cresceram, virou assédio em provador, se aparecer, relógios e mais relógios. Não sou contra ninguém andar bem, mas a gente percebe quando o camarada começa a sair do contexto de uma pessoa simples e humilde. Então esse é o problema desses cantores evangélicos. Esse é o problema. Enquanto são pobres, estão na doutrina. Esse rapazinho, esse casalzinho, a dupla aí, bem singular aqui de Santa Catarina, que é que a recém está aparecendo me esqueci, não me vem em mente agora. A minha esposa ficou olhando, às vezes, começa na sã doutrina, bonitinho, temente, humilde, cheio de letra, cheio de unção, aprendendo a tocar Maria Eduarda e... é um gaiteiro e uma violonista. Vocês entendem? Já a menina desponta para os 15 anos, já começa a aparecer maquiada forte, cabelos já cortados lá em cima, começa a usar calça comprida. Quer dizer, pastor, que você não é um legalista? Não sou legalista coisa nenhuma, eu conheço essa igreja por dentro e por fora. Eu conheço. Vocês estão entendendo? Então eu não sou um marinheiro de primeira viagem, eu estou falando com base. Então os malos dos assembleanos é esse. Quando estão lá pobre, no anonimato, que nem era as Camilas, que nem era a Lauriette, que nem era, meu Deus do céu, Anderson Freire, que nem era no anonimato qualquer um deles. Eu poderia citar aqui uma centena de que passaram pela minha vida que eu conheci. Mas quando eles despontam, a primeira coisa que as gravadoras fazem é mudar o visual das meninas. Você está entendendo? Mudar o visual das moças e já ensinar para as moças a abandonar os usos e costumes, as boas ações que receberam do pastor e dos pais, e já entrar no esquema. E aí já começa a parecer extravagante. Aí entra o dinheiro, a grana pesada, e todos os cantores se corrompem. É o caso do J.A. e de tantos outros. Tá, meus irmãos? Só para vocês saberem. Então isso aqui não acontece de um dia para o outro. O camarada cobrou 100 mil de uma congregação humilde e simples aqui para cantar um dia. Não tem mais temor, vocês estão entendendo? A cabeça não está mais de acordo com andar com um carro bom, com morar numa casa de 2, 3 pilhas. Eles querem uma mansão, eles querem uma Ferrari, eles querem um jato, eles querem um iate. Eles não têm mais simplicidade. Acabou, vocês entenderam? Então eles não têm noção de sentir no coração deles que, não, isso é demais. Eu estou usurpando aquela igreja, eu estou denegrindo, eu estou destruindo com a minha carreira, com a minha vida, com a minha unção e com a igreja. Não, eles não têm mais. O temor se foi, vocês estão entendendo? E se foi por quê? Porque a igreja não tem pastor. Não tem liderança nem estadual, nem de convenção, porque isso aqui tem que ser tratado em convenção. Isso tem que ser tratado em sedes setoriais, estaduais, em centrais. Nós não vamos compactuar com isso, nós não vamos aceitar isso e acabou. Doa quem doer. Não. Eles deixam entrar a luxúria, eles deixam entrar o pecado, eles deixam entrar esses altos cachês, deixam entrar, eles fazem da igreja uma negociata. Eles transformam ovelhas em objetos e a igreja numa empresa. E é isso que vocês estão vendo. Estão entendendo por que de tudo isso? Mas para onde foi o assunto, pastor Levi? Foi para esse rumo. O rumo verdadeiro. O Canção e Louvor cobrou. Cobrou por quê? Cobrou por quê? Porque os pastores, os cantores se infiltraram no meio de programa de televisão. E se os cantores seculares cobram, esses aqui também vão ter que ser igual e cobram. Porque se se apresentar numa rede de televisão onde está o camarada todo bonito, vestindo Armani, vestindo as marcas de alto escalão, vocês estão entendendo? Ele vai ter que ir lá também, ele não vai poder ganhar seus trocos para viver em paz, uma vida simples, ele vai ter que andar lá no alto escalão da moda, vocês estão entendendo? É fácil entender ou não é? Então não foi por acaso ou de ontem para hoje que isso aí ia acontecer e virou moda. Isso aí virou luxúria. Então deixa eu falar. Então esse juiz piauense condenou um dos shows e a juíza Maria ali de Mato Grosso também condenou o outro. Shows do Anderson Freire e do Canção e Louvor. E a outro juiz entrou em ação com o show do Gustavo Lima de 1.200.000, que foi paga metade antecipado.
e aí não sei se foi devolvido aos cofres, isso não interessa a mim, isso é problema dele lá com a assessoria dele. Só estou comentando para vocês saberem que não é só cantor gospel, tem cantor secular envolvido nisso. E eu não vou condenar eles de estar envolvido nisso como que não presta. Isso às vezes a própria assessoria deles e a própria ganância deles. Então não tem nada a ver com a pessoa deles, estamos falando aqui dos shows. Vocês estão entendendo? Então por que está errado? Não estamos aqui contra a pessoa do Andres Freire, nem do Gustavo Lima, nem do Canção Louvor. Estamos falando que é verba pública. E se é verba pública, pode ser quem quer que seja. Está errado. E aí nós vamos partir para... Aí na fala do vídeo, na internet circula uma mulher que se sentiu no direito de fazer um vídeo, a cantora Daiane, que era do gospel. Agora tem isso, era do gospel. A maioria deles sai do mundo e vem para a igreja para tentar carreira na igreja, porque no mundo foram desgraçados, perderam sucesso. Um grande número. Pouquíssimos vêm do mundo para a igreja, porque Deus está chamando, vem pelo Espírito quando está em alta. A maioria vem quando está em baixa, que não presta mais para o diabo, para o mundo, vem para cá. Aí chega aqui e também não dá no corpo, porque acha que é fácil chegar aqui e decolar. Vocês estão entendendo? E aí depois volta para lá e fica falando mal do gospel e da igreja. E aí compara o gospel com a igreja e com tudo. Aí ela diz que o gospel tá podre, que o gospel tá... que esses crentes, esses cristãos, essa Daiane... Vai ver se eu tô na esquina, Daiane. Tá entendendo? Vai ver se eu tô na esquina. Não, deles aí tu pode falar o que quiser, mas não da igreja verdadeira e dos crentes verdadeiros. Aí esse meio cristão tá podre, o gospel tá podre, essa igreja tá podre. Ué, o que é isso? Eu não estou aqui para defender corruptos, mas você veio, comeu na panela, se empapuçou comendo e depois virou coxo. Isso me parece mais porcaria de porcos do que de uma pessoa que tem caráter. Então você vem, come e depois volta, que nem o JA, nasceu aí, comeu aí, enriqueceu aí, tudo que ele tem, ele e os pais dele, foi aí, deram nome para ele, honraram ele, agora ele se transforma num outro, que é tentando fazer uma transposição de sexo, se apresenta como mulher, ou sei lá o que, e quer falar mal da onde ele estava. Vê se eu estou na esquina, não tenho medo de você nem de ninguém. Você está entendendo? Então não vem falar mal, você é o errado. Mas, mesmo que você viveu todo esse tempo dizendo que você queria viver outra vida, por que não foi viver a sua vida? A igreja e as pessoas não têm culpa de você ser o que você queria se transformar e ser. Então não vem falar mal. Esse que é o problema, falar mal do que está errado, sim, mas não condenar a igreja, se transformar um ateu, pelo amor de Deus. Então essas coisas eu não concordo com ninguém, e eu já sei, e já sabia que eu tenho um vídeo no canal há 5 anos atrás, onde eu falo sobre o JA, onde eu falo sobre o programa Raul Gil, que o JA e o Raul Gil foi o estrondo para infiltrar uma centena de tantos outros cantores que eram uma benção na igreja e seguir nesse caminho de seguir carreira pro secular, junto secularizando a igreja, a carreira gospel, junto com os programas televisivos e a vida secular. Isso aí eu sei muito bem porque eu gravei. Então não vem falar mal. Vocês comeram, usaram e viraram coxo. Isso é coisa de porco. Vocês estão entendendo? Isso é coisa de porco, isso é coisa daquela passagem que não me vem em mente que Jesus falou. E outra vez a porca voltou ao despojadeiro e... Aquela passagem que são conhecidas, agora não me vem na mente, entendeu? Isso é voltar ao vômito. Vocês estão entendendo? Então assim, meus irmãos, ó, só para nós entender. Essa cantora aqui criticando o gospel tá podre, podre tá a sua boca. O gospel tá podre faz tempo, porque nunca foi gospel. Agora você vir falar da igreja dos crentes e porque voltou a cantar, vai cantar tuas músicas secular, vai secularizar, vai seguir teu rumo lá, você não devia nem ter vindo para cá. Porque você só foi mais uma no meio desses que já estão se perdendo no gospel. Mas a igreja verdadeira de Cristo, essa vai existir até o dia do arrebatamento. Os crentes verdadeiros não vão estar na boca desses porcos, não. Vocês entendem? Então, meus irmãos, ó, e aí vai fazer um evento no dia do Evangelho. Agora é o dia da Bíblia, é o dia do Evangelho, é o dia disso, dia aquilo. A Bíblia nem precisava ter o dia, porque o dia da Bíblia é todo dia. Você entende? E aí aquilo que eu venho falando há vídeos anteriores, é dia das mães, é dia dos pais, é dia disso, é dia da Santa Aparecida, é dia da Bíblia, é dia do evangélico, é dia disso, isso são dias. Isso aí é dias que só traz preocupação. Cada dia que seja justificado diante de Deus como dia, no dia do juízo de Deus. Mas é assim, ó, isso tudo é comércio. Não tem nada contra, quer fazer para comércio, é bom para aquecer o comércio. Mas isso aí não tem nada a ver com igreja, com espiritualidade. É Natal, é Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso é um comércio.
Aquecer o comércio é bom, gerar venda. Não sou careta, não sou antipático, ultrapassado e arcaico. Mas isso aí como uma realidade de vida, esquece. Porque ninguém entende o que é o sentido do verdadeiro Natal, ninguém entende o que é sentido do Dia das Mães, que tem que amar sua mãe todo dia, o Dia dos Pais que tem que amar seu pai todo dia. Ninguém consegue entender o verdadeiro sentido do Dia da Páscoa, do Êxodo, do Pessage, entendeu? Que é libertação, adorar a Deus, distante do Egito, do mundo das práticas, que é não comer o cordeiro cru. Ninguém entende nada. Vocês entendem? Então isso é só comércio, chocolate, festa. Amém, para aquecer o mercado, já falei, é bom, vende, gera emprego, mas para explora os outros também, que é uma parte ruim e complicada, porque é em dias, datas especiais. Mas enfim, é o comércio. Agora, sentido espiritual, nada. Entendeu? Então, no dia do evangelho, vai fazer um show lá e cobra esse alto cachê. Isso é um problema muito sério. Porque isso aí deixa a igreja falar, da igreja verdadeira. Porque eles não estão nem aí com a vida deles. Para eles, tanto faz. É que nem eu falei aqui sobre aquela pessoa que se diz ungido, cheio dos dons. Ele entrega o que tiver que entregar, inventa o que tiver que inventar, revela o que tiver que revelar e profetiza o que tiver que profetizar. Se cumpre 1 a 2, porque no meio de tantas palavras sempre vai alcançar algo, porque às vezes eles receberam alguma coisa, têm uma experiência e ficam entregando. E vão embora e pronto. E ainda dizem, Deus que se virem cumprir. Entendeu? Eu falei o que era para falar. E é assim, e aí não acontece nada, e para um acontece, e aí fica aquele um dizendo que o homem é o homem de Deus, e fica aquelas dúvidas e polêmicas. Mas o verdadeiro evangelho é o da cruz. Você entende? É o evangelho que nos traz perdão, arrependimento, reconciliação e salvação e regeneração, que é e nova vida, que é o homem mudar a sua velha natureza. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aí para nós encerrar, o dia do evangelho. Nesse dia faz o show e cobra esse alto cachê. Com dinheiro público. E se fosse dinheiro da igreja, problema deles. Se fosse dinheiro de alguém, do empresário que quer pagar para ele, problema deles. Problema de quem está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, qual é que é o problema disso acontecer? Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Qual é o problema dos altos cachê? Para nós encerrar, o vídeo já foi muito longo. Eu acredito que tudo que eu falei aqui, tem horas que a minha fala, para quem é um novo convertido, que tem pouco conhecimento, é bem polêmico de se entender. Mas aqueles que são espirituais, que conhecem, sabem discernir o evangelho como ele é, entenderam tudo o que eu quis falar aqui, né? O porquê de nós estarmos nesse contexto tão ruim, tão terrível. Culpado se resume tudo na liderança da igreja. É um ministério muito fraco. Poucos homens com ministério sadio. Porque senão nada disso acontecer. Quem é que manda na casa? Não é o líder? Quem é que manda numa empresa e põe regra numa empresa? O salário é X, aqui não pode fazer, e as pessoas vão lá e obedecem. É uma empresa secular. Não é o empresário? Não é a liderança da empresa? Todo mundo obedece. Ah, meu irmão, não vem com chorumela, faça meu favor. Tá tudo podre por causa de liderança. E não adianta alguém chamar um líder evangélico de ruim. O líder evangélico tem que falar e colocar as regras e acabou. Se alguém não concordar, sai fora. Se alguém não está feliz, tem o direito de ir para outro lugar. Todo mundo é livre, mas as regras têm que existir numa igreja. Ah, mas essa igreja aqui é ditador. Pense o que quiser. Entendeu? É melhor uma igreja ter o nome de ditadora sem ser, do que às vezes uma igreja extremista como nós conhecemos aí, que são verdadeiramente. E é melhor uma igreja ter o nome de ditadora do que uma igreja liberal extremo. Agora, eu não sou de apoio nem de sistema ditatorial e nem extremismo. Só que se tu coloca as coisas em ordem, no equilíbrio, no centro, quem está entendendo? Você é tido como ditador. As pessoas querem viver do jeito que querem. Fazer o que querem. A igreja não pode fazer o que é, por isso que está essa bagunça. Não tem liderança. A igreja dos apóstolos era essa bagunça? Não. Porque se o camarada bagunçava, era arrastado morto, como Pedro arrastou lá o Ananias e Safira. Ó, pode levar, que um já foi, já vai o outro. Tinha temor e respeito, porque eles sabiam. A igreja que Paulo cuidava, Paulo cortava os males pela raiz. Ah, mas era um contexto, outro contexto. Era um contexto, para nós, parece que é um contexto velho, mas para eles, na época, era bem moderno o sistema que eles estavam vivendo. Ali daquele Império Romano e tudo. Era uma explosão, digamos assim, para aquela geração daquela época. O modernismo que era. Como que nós dissemos, hoje está moderno. No nosso contexto, no deles também estava. Ninguém temeu, naquela época deles, no contexto deles, de ser fiel e botar ordem.
Tem que botar ordem nas coisas. Não tem como viver no meio de uma desordem. Igreja ou é igreja ou ela não é igreja. Vocês entendem? Igreja não é um clube, um ponto de encontro, onde cada um... E assim mesmo no clube tem suas regras. Aqui todo mundo tem que tomar banho despido. Aí se andar uns de roupa lá já outra. Tá ficando louco aí? Aqui é uma praia de nudismo, tem que andar tudo nu. Tem suas regras. Aqui tem que andar só de biquíni, aqui tem que andar só de maiô. Aqui não pode tirar a camisa. Aqui é lugar tal, aquele... Todo lugar tem suas regras. Por que a igreja não vai ter suas regras? E alguém vai chegar, seus extremistas, seus santos, diga o que quiser. Se alguém vai estar preocupado com um cara feio, com bigode ou com alguém, não vai fazer nada pelo evangelho, meu irmão. Então, problemas dos altos cachês, que está sendo comentado até o presente momento. Vídeos e mais vídeos gravados na internet. Problema dos altos cachês, que a filha do pastor aqui em Panambi veio lá dar uma de malhar os ambulantes e defender os seus pais. Não é só problema deles, é dos presidentes, porque os presidentes condenam os altos cachês, mas se a igreja entra 200 mil, eles ficam 150, 180, paga as contas da igreja e fica o dinheiro. Vocês estão entendendo? Tá tudo errado. E sabe por que ninguém fala nada? É que nem na Câmara dos Deputados em Brasília, porque são tudo ladrões e corruptos. Um tá preso, um tem o rabo preso com o outro. Então ninguém pode delatar e ninguém pode fazer nada, porque se rebentar com rebentar tudo. Então vai naquele sistema, naquela engordação. Vocês estão entendendo? É um problema muito sério isso, e o juízo de Deus vai vir, meu irmão. Vai vir para a vida secular e para a vida espiritual da igreja. Eu quero ver esses políticos corruptos na mão de Deus, no dia do juízo de Deus. Eu quero ver se vai ter um Supremo para defender eles, né? Se vai ter um juiz corrupto, ou se vai ter um habeas corpus para eles. Eu quero ver. Vocês entendem? Por isso que eu disse para minha esposa, eu confio demais em Jesus. E o único lugar onde as coisas vão ter seu verdadeiro valor é na presença de Deus no dia do juízo. Aí não vai ter para ninguém. É por isso que eu sirvo a Deus até o presente momento. E sei que isso vai acontecer. Isso não é brincadeira de criança. No tribunal de Cristo não vai... No juízo de Deus não vai ter culpado por inocente. Então, o problema dos cachês, para não encerrar, um exemplo. Eu fui pregar, já falei aqui para vocês, em Coronel Bicaco, uma cidadezinha pequeníssima aqui da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, lá depois de Palmeira das Missões. Bem próximo lá de Santo Augusto, onde eu pastoreei naquela época. Aí depois que eu tinha saído de Santo Augusto, tinha ido a Curitiba, tinha ido ao Paraguai pastorear, e aí, quando meu retorno para cá, me chamaram para ministrar uma ceia, lá em Coronel Bicaco. Uma cidade pequena, mas que tinha 1.200 membros. Uma cidade muito bem evangelizada, a Assembleia de Deus lá. Aí o que acontece? Eu fui ministrar uma ceia lá. O pastor da igreja me deu R$150. Eu disse, o que tem a ver isso? Os altos cachês. Vocês entenderam por que tem gente que começou a estipular, eu quero 1.000, eu quero 2.000, eu quero 10.000, eu quero 50.000, eu quero 100.000? Uns por corruptos, por gananciosos, e outros porque sabiam que se eles não cobrassem, o presidente daquela igreja mandava ele de mãos abanando. Muitos pregadores que eram honestos se tornaram corruptos por causa dos presidentes de igreja. Você entende? Muitos, porque existe o pregador, verdadeiro pregador itinerante, que é um pregador que tem conhecimento bíblico, que vai levar um estudo bíblico, que vai, às vezes, é enviado pela própria igreja para levar uma mensagem, no caso de Deus é Amor, para ministrar ceias, que às vezes não tinha presbítero naquele lugar. Existe. Como que eu vou dizer que não? Existem os verdadeiros itinerantes, que são homens que itineram, que não são os ambulantes. Os ambulantes são esses aí que andam por aí logrando todo mundo, mentindo, algazarrando, entrando na casa dos irmãos, adulterando, roubando os valores dos irmãos dos armários. Eu sei de tanta coisa que vocês não têm noção. Se eu fosse escrever, dava 10 livros de coisas que eu vivi na minha vida e de casos que eu resolvi, de pessoas se queixando dessas coisas. Então assim, ó, eu ganhei R$150. Eu fui daqui da região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, lá em Coronel Bicaco, dá 500 quilômetros, só de ida. Fui de carro para atender uma agenda. Bom, me chamou, é honesto. Então, como é que é seu ministério, irmão Levi? O senhor concorda com cobrar? Eu não. Mas eu te confesso para você que se eu continuasse na Assembleia de Deus, eu ia ter que começar a cobrar. Por quê? Porque um homem sério sempre sai sem nada. Então, esse é o meu desabafo. Eu nunca arrumei nada dentro da Assembleia de Deus. Nunca. Porque a Assembleia de Deus e a Igreja de Deus é Amor não ajudava quem merecia. A Deus é Amor não tem culpa, até porque a Deus é Amor
é aquela questão, só ajudava quem entregava 200 mil revelações, só chamavam quem revelava. Então pregadores usados por Deus na Deus e Amor não tinha lugar. Então não culpo muito, mas a Assembleia de Deus é um lugar onde eles valorizam o pregador. Só que a Assembleia de Deus, se tu é um pregador que prega a Bíblia como ela é, tu não volta. E se tu vai pregar e prega o que o pastor não queria ouvir, tu não ganha nada, tu volta sem nada. Entende? Então a Assembleia de Deus dá altos cachê para pregadores que combinam no escritório, que fazem o que eles querem e que cantam o que eles querem. Eles que decidem quem vai. Então acontece, nessa igreja eu ministrei uma Santa Ceia, uma explosão de poder na palavra. Deus sabe desse dia, não precisa estar justificando. Deus falou fortemente, Deus abençoou a igreja, R$150. O pastor me deu, não vou citar o nome dele aqui porque eu já cansei de citar, eu não quero nem citar nome. Aí, esse pastor saiu de Coronel Bicac e assumiu Santo Ângelo. Levou o pastor Marco Feliciano R$25 mil. R$25 mil. Não estou brincando. Como é que você sabe? Porque Feliciano é conhecido meu. O Feliciano, quando eu congregava aqui na sede de Voti, o pastor Luiz Antônio trazia ele aqui, ele vivia com nós aqui. Eu já disse, Lauriette, até o Cisino vinha aqui por causa do Luiz Antônio, todos eles, Paulo André, toda essa gente aí, cantores da alta, tudo. E tem uns que a gente tem uma amizade. Então, 25 mil para o Marco Feliciano. Pastor, nada contra, problema dele, ele que fez. Não, o problema não é meu. Só estou citando para você ver a injustiça. O Feliciano rico, o Feliciano já deputado, Feliciano com uma carreira extraordinária, pastor de igreja, uma igreja enorme em Orlândia, uma carreira rico. Por que 25 mil para o Feliciano? Porque o Feliciano é deputado. Esse pastor queria implantar rádios, como implantou ali naquela região, Coronel Bicaco, entendeu? Talvez levou os transmissores para Santo Ângelo, não sei. Então, foi a Brasília. Então, era uma troca de favores. Eu não tinha nada para dar para ele, a não ser o evangelho, para a igreja que ele cuidava. Ele saiu um pobre coitado, dá 150 pila para ele, vai sair rindo. Será que esse animal não sabia que só com o meu carro para ir lá e voltar eu gastei quase R$500? Será que ele não sabia? Então, o pastor veio aqui, deram 500. 500 pila é nada, dependendo do lugar que você vai. Então, por que muitos passaram a estipular? E aí, onde entrou a toalhinha branca, aí foi entrando luxúria. Tudo isso é culpa da igreja. Porque a igreja nunca instalou e nunca hospedou um pastor num lugar decente. Entendeu? O que é o lugar decente? Onde ele não vai passar frio, onde ele não vai passar problema e aonde não seja um 5 estrelas. Que ele tem que ter uma toalhinha branca, que ele tem que exigir isso, aquilo, aquele outro. Sabe essas coisas que estão acontecendo? Helicóptero transportado daqui para lá, carro. Isso é culpa da igreja. A igreja tem que hospedar, porque quando eu fui hospedado uma vez na cidade de Palmeira, eu dormi num quarto tão frio que eu não sei como é que eu não amanheci doente. Vocês entendem? Aí eu tenho certeza que quando o Carvalho, o Júnior e os outros foram lá, eles não dormiram naquele quarto. Eu tenho certeza, eu vivi no meio do contexto. Então esse é o problema da igreja. O problema vem da liderança, da igreja. Eu queria continuar falando, mas o vídeo está muito longo. Então assim, só para vocês entenderem. 25 mil para ele, por troca de favor, por amizade, R$150 para mim. Eu tive que passar em Palmeira das Missões, o pastor de lá me ajudou, já falei isso aqui 1000 vezes. Isso é uma das coisas, mas passei muitas dessas na minha vida. De passar a luta desnecessária por causa dos outros. Então, quando eu disse que não queria mais saber, não só por causa de uma área da Assembleia de Deus, mas de todas, doutrinária, corrupção, alguém ficou bravo comigo. E aí, eu vejo os membros da Assembleia de Deus fazendo comentário debaixo dos meus vídeos deles aí, e às vezes alguns homens que morreram, alguns homens que ainda estão em ativa. O santo homem de Deus. Esse aí é a minha representação. Esse deixou um legado. Eu sei que não, convivi com muitos deles. Então, não se vive de mentira, engano e falsidade. É por isso que eu saio fora. Eu não suporto hipocrisia, mentira e falsidade. Então, esse pastor ali em Palmeira me ajudou e eu consegui chegar de volta aqui na minha casa. Ganhou alguma coisa? Não ganhei nada. Quando eu fui contar aqui, e aí eu estava numa guerra, numa luta financeira terrível nessa época. Eu achei que ia voltar abençoado, talvez com uns R$1.000, R$2.000 para comprar um rancho para minha família, rancho que aqui no Rio do Sul comida. Não, cheguei aqui com acho que sobrou 50, 100 pila. Eu perdi todos aqueles dias, não perdi porque talvez lá Deus salvou alguém, Deus curou alguém no espiritual. Mas se fosse visando a minha família, dei desgaste no meu carro, numa viagem de 1000 quilômetros.
para chegar aqui e contar 50 ou 80 reais na época que sobrou. Depois que eu contei as gasolinas, tudo, as despesas, 80 reais. Então, esses são os pastores. E é por isso que essas pessoas aqui estão cobrando 100 mil. Muitos deles se corromperam. Então, se eu tivesse continuado na Assembleia de Deus, eu confesso a vocês, eu ia cobrar o justo, mas eu ia cobrar. Porque senão tu vai lá e eles te largam sem nada. Sem nada. Aí alguém se cobrar para pregar, não é cobrar para pregar. Todo mundo tem despesa. Então, se a pessoa está na estrada, ele tem que ser abençoado. Mas os pastores nunca entenderam essa linguagem de abençoar. Como é que tu me abençoa? Eu vou lá, tu diz assim, bom, esse pastor aqui tem a vida toda na estrada, ele é um homem esforçado, ele está com uma certa idade, ele precisa de um tratamento dentário, precisa de um tratamento, talvez tenha um problema no coração, tomar um remédio, depende da idade. Então, ajuda, vou abençoar. O que é abençoar? Ele ir lá e dizer, pô, ele, entre os seus tesoureiros, ajuda o irmão ali com tanto. Não tu cobrar 40, 50, 10 mil para pregar, tu tem que sair abençoado. Esse é a minha concordância no Evangelho. Mas por que isso não acontece mais? Porque os pastores são culpados. Por exemplo, eles não abençoavam seus pregadores, forçaram os pregadores a cobrar. Os pregadores começaram a cobrar, começaram a levantar valores exacerbados, virou uma confusão. Então isso aqui está tudo errado. Tudo errado. E os obreiros que deviam ser assalariados? Bom, eles deviam ser assalariados por salário X, certo? Os presidentes, salário. Não roubar a igreja, porque presidente hoje, ele faz o salário que ele quer. Vocês estão entendendo? Então, só para esclarecer por que está assim. Essa forma da igreja administrar as finanças com pregadores e pastores está tudo errado. Uma igreja não pode chamar um cantor e dar 100 mil para um cantor. Uma igreja não pode chamar um pregador e dar 100 mil para um pregador, 10 mil para um pregador por uma noite. Isso aí, pregador não pode cobrar um X por uma noite de pregação. É errado cobrar para pregar. É errado, totalmente errado. Mas quem vive da obra, não andarilho, um pregador reconhecido por uma instituição, reconhecido, de testemunho, precisa ser abençoado. Mas não é que vai estar dando dinheiro para todo mundo que se apresenta como pregador, que você está entendendo? Não vai ficar aí enchendo os bolsos de cantores que está rico. Você entende? Amontoando fortuna nos bolsos. Por exemplo, um cantor desse vem na igreja e leva 50 mil. E a construção da igreja? O cantor desse vem e leva 100 mil. Os membros ficam tudo louco, embebedados. Dizem que é o espírito. E aí fica lá no resto do ano aquela igreja lá, mal construída, sem uma pintura. Um obreiro que podia... Paga quanto salário de um obreiro? Isso aí, 100 mil de uma noite. Isso aí. Às vezes um obreiro que trabalha de noite sofrendo não tem um salário de 3, 4 mil, 5 mil para sustentar a família dele. Você entende? Um obreiro velho, cansado em dias, não tem um salário bom. Por que eu digo 3, 4, 5 mil? Porque um obreiro bom tem que ganhar um salário alto. Vocês entendem? Porque a pessoa começa na vida secular ganhando 1.000, 2.000, daqui a pouco está ganhando 8, 4, 5, 10. Ele cresce. Então o obreiro também precisa ser ajudado. Então fica aí, meus irmãos, a minha fala. Eu sinceramente não concordo com esses extremos aí. Tá tudo errado. Tudo errado. E o culpado disso aí tudo é a liderança da igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, compartilhe. Seu comentário é muito importante. E fique em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.